Eu estava meditando na Bíblia quando fala a ação de Eliseu. A ação de Eliseu. Nós já vamos comentar e ler esse trecho aqui da Bíblia, mas eu quero dizer o porquê que estamos aqui agora, porquê que estamos chegando aqui. Estamos aqui porque estamos fazendo um propósito de oração, aonde todas as noites, 9 horas da noite, nós fazemos uma oração para que o mês de agosto seja um mês agosto de Deus, seja um mês abençoado, seja um mês próspero. Uma vez que o mês de agosto é um mês pesado, é um mês carregado. Eu estava até há pouco vendo uma matéria. As pessoas que são mais jovens talvez nunca ouviram falar, mas no Brasil teve uma loja de departamento que vendia de tudo, até carro, até avião, chamada Mesbla. E por incrível que pareça, ela chegou a ter mais de 180 lojas e atuar em quase todo o território nacional, uma empresa muito antiga. Essa empresa teve a sua última loja fechada, em definitivo, no mês de agosto. Então o mês de agosto é um mês bem pesado. Ô Gauchinha, Deus abençoe. Gratidão, saudade, um abraço para ti, para a mãe, para o pai, para o filho. Deus abençoe, tá? Maria das Graças também está aqui conosco. Então, nós estamos fazendo este propósito de oração pedindo a Deus, Reginaldo Celes, pedindo a Deus que esse mês de agosto seja um mês abençoado. Boa noite, Dona Graça. Seja um mês abençoado, seja um mês repleto de vitória, seja um mês em que Deus venha visitá-lo, Deus venha visitá-la. Obrigado, Gauchinha. Saudades também. Obrigado. Tá com o dedo na tela, né? Obrigado, tá curtindo ali. Amém. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos fazendo este propósito em cima disso. E hoje, Deus, eu estava meditando nessa palavra que está no livro de Reis. Depois eu falo onde está. A Bíblia vai dizer que Eliseu, o sucessor de Elias, ele foi sitiado, ele foi cercado por inimigos. Ele foi cercado por inimigos. Ô Sandra, Santinha, Paula, ele foi cercado por inimigos. Muitos. A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Diz a Bíblia que o rei mandou um contingente, uma quantidade muito grande para prendê-lo. E quando ele estava nesse lugar preso, a Bíblia vai dizer que o servo dele disse assim: "Ah, meu Senhor, que faremos?" Quando o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: "Ah, meu Senhor, que faremos?" Ele respondeu: "Não tenha medo." Olha só, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo. Se você está lutando contra pessoas poderosas, não tenha medo. Se você é uma pessoa que está sendo injustiçada, não tenha medo. Se você é uma pessoa que, de repente, está passando por um momento muito difícil, Oswaldina, Neto, a Hélia, o Delay, Daniel Henrique, não tenha medo. Foi o que o profeta disse. Não tenha medo.
Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas o servo de Eliseu sabia que só estavam os dois ali. Naquele momento, só estavam os dois. Não havia mais ninguém. Não havia mais pessoas ali. Como que tem mais conosco do que com eles? Nós estamos sozinhos. Nós estamos aqui, nós viemos dormir aqui nesse lugar, só estávamos nós dois. Ninguém sabia que estávamos aqui. Como que os que vão lutar do nosso lado são mais do que os nossos inimigos? Talvez essa seja a sua pergunta, porque você sabe que na sua conta bancária tem centavos para você pagar os boletos, que são muitos. Porque você sabe. Obrigado, Gauchinha. Acabamos de ganhar um presente aqui no TikTok. Que legal. Deus abençoe. Se você sabe que a doença que você está enfrentando, outras pessoas perderam a vida com a mesma doença. E vem só na sua cabeça que não tem jeito, que não vai ter jeito. Mas saiba que Deus é especialista em impossível. Por isso nós estamos fazendo este propósito de oração toda noite, 9 horas da noite. Toda noite. Serão 31 dias. Hoje é dia 4 de agosto. A quarta oração. Amanhã dia 5. Depois dia 6. Assim até o dia 31. E aí, olha só. Eliseu disse para ele: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo, querido amigo, querida amiga. Catequista, Sueli, Damiana, Cristiane, Anália, Ninha. Aqui está o segredo. Não basta só falar, não basta só dizer, não basta só confessar. É preciso orar. É preciso orar. Então, orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. Porque o rapaz estava incrédulo diante daquela situação. Ele estava vendo uma quantidade numerosa. Você também, quando olha, você só vê dívidas. Você vê dívida, você vê desemprego. Agora à tarde foi decretada a prisão domiciliar do ex-presidente. Aonde vai chegar? Eu não sei. Não sei aonde vai chegar. Eu só sei que quando eles querem, eles prendem. Quando eles querem, eles descondenam, eles soltam. E eu não estou aqui tomando partido, mas só estou atualizando, mostrando, colocando as cartas na mesa. De repente você é uma pessoa que já sofreu na pele o sistema, a injustiça, a calúnia. Você olha para um lado, dívida, olha para outro, dívida, você olha para outro, dívida. Eu estava agora há pouco vendo um documentário, mais um, falando que os Correios só nesse primeiro semestre está dando um prejuízo de bilhões. O ano passado deu, esse ano no primeiro trimestre, só em 3 meses. Então, o que eu quero dizer com isso? Parece que o país, tudo que produz entra no ralo. A situação não está boa. E há quem diga que com esse tarifaço dos Estados Unidos, a tendência é que piore. Mas já está ruim, já está péssimo. Imagine piorar. Então, o que restou para nós? O que restou para nós, Dona Maria das Graças, de Santa Cruz do Rio de Janeiro? A oração. Terezinha, Raimunda, Irone, Jânio de Araújo. Sobrou para nós a melhor parte, que é orar, que é clamar, que é falar com Deus, que é estar diante de Deus.
Por isso estamos fazendo este propósito toda noite, 9 horas da noite. Se você quiser, eu tenho aqui um recipiente que eu coloco os nomes aqui dentro, para eu ficar em oração. Boa noite, Dona Maria das Graças. Ficar em oração durante todos os dias do mês de agosto. Se você quiser, em algum lugar você vai encontrar o nosso contato, um link para que você possa mandar o seu nome. É só você enviar. Ali você vai te fazer 3 perguntas: o seu nome e o seu... qual é o seu pedido e por que você quer que a gente ore. Só isso. Você não vai pagar nada. E nós vamos estar fazendo o que fez o profeta. Nós estaremos fazendo o que fez o profeta. Sônia Fontana, Livramento, Maria Conceição, Maria Alzira. Eu vou só concluir aqui, porque diz assim, E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo. O inimigo tinha carros. O Senhor Deus contra-atacou com um exército de carros de fogo contra ele. Olha só. Então, eu li 2 Reis 6. Depois você vê. 2º livro de Reis, capítulo 6, a partir do 15. Você vai ler, você vai encontrar essa história magnífica. Uma história maravilhosa, que é a palavra de Deus. Então, creia, mais são os que estão contigo. Você que está me acompanhando ali pela rede social Facebook, você que está aqui pelo TikTok, mais são os que estão conosco do que os que estão com os nossos adversários. Foi desenganado pela medicina, está passando por momentos difíceis, está desempregado, endividado, com nome no Serasa, o SPC ou um outro órgão de proteção ao crédito, está de desemprego. Deus é especialista em abrir portas. 9 horas. Ainda falta um minutinho para nós fazermos a nossa oração que estamos fazendo todas as noites. Agora sim, 21 horas. Senhor nosso Deus e nosso querido e amado Pai, Eliseu, diante de uma emboscada, porque o inimigo cercou, sitiou aonde ele estava, ele não se desesperou, pelo contrário, ele ainda transmitiu para os seus servos sossego, paz, segurança. E disse para que ele também não tivesse medo, porque ele tinha plena certeza de que o Senhor estava com ele. Sabe, meu Pai, nesse mundo que vivemos, de injustiças, de calúnias, neste mundo em que nós vivemos, em que o certo tem conotação de errado e o errado, porque tem tanta gente fazendo, parece ser o certo. Nós nos apegamos à Tua palavra. Nós nos apegamos ao Senhor e pedimos neste momento que o Senhor envie o socorro, o livramento, tal como o Senhor fez naquela ocasião, porque não tinha saída, não teria saída. Mas quando o profeta, quando Eliseu orou, quando ele colocou nas mãos do Senhor, aquilo que era impossível tornou-se possível. E eu sei que tem pessoas acompanhando esta oração, desenganadas, doentes, aflitas, sem ter recursos para fazer um tratamento, sem recursos para comprar um medicamento. Mas tem outros que têm recurso, que têm dinheiro, o problema dela não é esse, mas o dinheiro não dá. Recentemente faleceu uma pessoa famosa, eu estou falando de uma, mas são tantas, infelizmente toda hora,
a gente toma conhecimento de uma pessoa aqui do Brasil que foi para o exterior, tentou a cura e quando estava se preparando para voltar, porque não teve o jeito lá, faleceu no meio do caminho. E chegou aqui, mas sem saber que chegou, porque já não tinha mais vida. Meu Pai, então chega uma hora que nem o recurso, nem o dinheiro é capaz, mas o Senhor é especialista. Então abra os olhos para que esta pessoa também veja que mais são os que estão com ela, que o Senhor está com ela, que o Senhor não a abandonou, que o Senhor não a rejeitou. Não, pelo contrário. O Senhor é aquele que disse: invoca-me no dia da tua angústia, que eu te responderei e tu me glorificarás. Visita cada pessoa que tem aqui o seu nome neste azeite. Dê a vitória. Meu Deus, visite com a cura, visite com a prosperidade, visite com a paz na família, o casamento, o relacionamento, arranca o vício, arranca toda a maldade, toda a inveja, todo olho grande, caia por terra. E eu, meu Pai, aqui de Canoas, Rio Grande do Sul, levanto as minhas mãos e peço que aonde chegar esta oração, que chegue o teu poder. Essa oração vai ficar gravada, essa pessoa ela vai compartilhar com um amigo, com um vizinho, com alguém, e alguém vai ser abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os que creem digam que assim seja na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Amanhã, 9 horas. Aliás, eu falei, hoje é eu falei dia 4, não errei. Hoje dia 4, amanhã dia 5, todos os dias, 9 horas da noite, estaremos falando com Deus em favor de todos. Gratidão, Deus abençoe, conte sempre com as nossas orações. Ótima noite. Deus abençoe, Gauchinha. Gratidão por tudo. Deus abençoe.